E aí, tudo bem com você? Se no último vídeo da sexta-feira eu desagradei muitos conservadores, provavelmente hoje eu vou desagradar os moderninhos, mas faz parte. Aí nós vamos ver quem vai me xingar mais, né? Porque no último vídeo o bagulho ficou louco. Nós precisamos continuar a conversa e mais uma vez eu repito que não se pode fechar em um só vídeo o assunto. Eu falo muito sobre sexualidade aqui e se você quer saber mais sobre o que eu penso, procura Luca homossexualidade, Luca gay, Luca LGBT. Procura aí que você vai encontrar a minha opinião acerca desse assunto. Eu tenho um livro escrito sobre sexualidade, textos compartilhados milhares de vezes. Então é um assunto que continua. Eu sei que é muito difícil alguém que não concordou com o vídeo assistir o outro. Quem não vai concordar com esse vai assistir o anterior. Então eu vou dar resumidamente o que eu falei no vídeo anterior. Nós cristãos prezamos pela liberdade. A liberdade é parte da filosofia cristã e por isso nós vivemos em um mundo que nós vivemos hoje. O Ocidente foi moldado pela filosofia cristã, o pensamento cristão, o que faz com que nós tenhamos liberdade de pensamento, o que faz com que nós tenhamos liberdade de expressão, democracia, o que é diferente no mundo onde o evangelho não floresceu. Então, para muitas pessoas que acusam os cristãos de totalitários, não é bem assim, ó. Esse vídeo aqui ficou muito famoso no dia que o cara foi com uma bandeira LGBT para a passeata do Free Palestine, né? Palestina livre, para libertar os muçulmanos ali de Israel. E o que aconteceu? Os caras expulsaram o cara da passeata. Por mais que ele estivesse apoiando o movimento, ele foi expulso, porque no mundo árabe, homossexuais não são permitidos. E provavelmente se tivesse sob uma lei árabe, provavelmente serão mortos. É isso que acontece. Mas essa não é a realidade do nosso mundo. Por quê? Porque nós não vivemos uma fé imposta, uma fé ditatorial. E o espírito ditatorial é o que tem tomado muito a discussão na nossa nação, dos dois lados. Por exigir muitos direitos, nós queremos oprimir e suprimir o direito do outro. Então assim, existe hoje um movimento que quer dizer que a pregação do evangelho é homofóbica, é discurso de ódio, que quer criminalizar a pecaminosidade da homossexualidade. E existe também no lado dos cristãos um desejo de calar a boca dos homossexuais de exercer os seus direitos. Então dos dois lados pode nascer um espírito ditatorial que é o pior, é a pior sensação, é a pior situação. Nós devemos viver num lugar de liberdade de discussão. É isso que o evangelho preza, esse é o mundo que nós vivemos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tanto você, LGBT, quanto você, cristão, quanto você que quer calar a boca do cristão e o cristão que quer calar a boca do outro, os dois estão perdendo caso isso aconteça. Porque, como eu disse no vídeo anterior, existem mais pessoas interessadas no controle de todos do que na liberdade de todo mundo. E essas pessoas não estão nos nossos meios, mas usam das nossas dores contra nós mesmos. Esse é assunto para um outro vídeo. A questão do vídeo de hoje, que eu quero continuar na conversa, que foi diferente do vídeo anterior, é: se nós temos toda a liberdade do mundo, nós somos livres, o que fazer com essa liberdade? Essa é a pergunta. Se nós vivemos por um mundo livre, o que nós vamos fazer com essa liberdade? E aqui entra o caso do comercial do Burger King que eu quero falar com você, LGBT, que viu esse comercial. Eu sou a favor completamente de comerciais LGBTs na televisão. Eu sou a favor. Se você paga e você quer, você pode estar ali. Não tem problema, não tem que existir problema. Por mais que eu sei que muitas vezes os movimentos cristãos já que se pronunciaram contra propagandas de comerciais LGBTs, dessa vez foi diferente para muitos. Porque a pergunta que se faz, e é a que eu gostaria de fazer com você, cara, a gente conversar é: quão cedo é cedo demais para envolver crianças em assuntos sobre sexualidade? E antes que você me responda, eu quero mostrar um pouco para você o mundo que nós vivemos. Aqui no Brasil, há 2 semanas atrás, saiu uma notícia de que a Justiça de Minas Gerais absolveu um maior de idade de ter engravidado uma menina de 11 anos de idade, como se esse não fosse crime nenhum. Pasme o porquê? Porque a família consentia. No Brasil hoje, um ato de pedofilia, talvez você não pense que é assim, mas uma criança de 11 anos tem responsabilidade sobre o próprio corpo, podendo se entregar a um homem maior de idade só porque a família deseja. E talvez você ache que eu estou sendo extremo demais.
Calma, olha, essa é a conversa. Será que nós não estamos expondo as nossas crianças a uma conversa que deveria ser feita só entre nós? E isso eu não estou falando só sobre esse comercial. A nossa cultura brasileira sexualiza as crianças desde sempre. Você vê nos programas de televisão. E não é só homossexualidade o problema. É heterossexualidade também. Por que uma criança tem que ser exposta a assuntos assim? Será que quão cedo é cedo demais? Se nós somos livres, o que fazer com essa liberdade? Por que no nosso país um homem que engravidou uma menina de 11 anos foi absorvido? Simplesmente porque a família consentiu. Então significa o seguinte, que se eu sou o pai de uma criança, eu posso fazer o que eu quiser com essa criança e a justiça não vai falar nada porque eu deixei? Você entendeu? Olha os perigos que nos cercam. E essa é a conversa que nós deveríamos ter, além do comercial. Será que nós poderíamos proteger as nossas crianças um pouco mais de situações assim? Há um tempo atrás eu falei sobre uma notícia aqui no canal, também da justiça, que aprovou a mudança de nome e gênero de uma criança de 8 anos de idade. E a pergunta que eu fiz era a seguinte, olha, se hoje nós aprovamos a mudança de gênero, quando nós vamos aprovar a sexualidade ativa de uma criança? Pouco tempo passa e a justiça aprova. 11 anos de idade, não é crime o cara dormir com ela, você entendeu? Então, olha o perigo que nós estamos. E ao mesmo tempo, surgem diversas notícias, diversos desabafos de pessoas que se submeteram a uma mudança de sexo ainda muito novos. Ainda quando crianças, você pode procurar na internet, pessoas arrependidas. E eles mesmos querem entrar na justiça contra o sistema de saúde. Na Inglaterra mesmo, um homem quer entrar na justiça contra o Ministério de Saúde porque não o desafiou, não perguntou o suficiente quando ele era uma criança se ele queria mudar de sexo ou não, e ele mudou. E ele se arrependeu. E as pessoas estão arrependidas e não tem como voltar atrás mais. Então a questão é a seguinte, nós queremos exigir os nossos direitos, todos os nossos direitos como adultos, as nossas liberdades, mas a questão é, quando é cedo demais para que crianças sejam envolvidas em assuntos assim? E eu sei que é um assunto muito delicado, porque ao mesmo tempo que nós tratamos sobre sexualidade com as crianças, nós estamos protegendo as crianças de abusadores. Nós sabemos. Só que o discurso no Brasil começa a mudar quando um homem que dorme com uma criança de 11 anos de idade por consentimento da família. Então, se isso acontece agora, o que pode acontecer depois? E quem vai ir atrás dessas pessoas que tiveram uma mudança de sexo quando eram crianças, porque não existiu uma pergunta maior? Um menino nos Estados Unidos, ele falou que na terceira vez que ele foi ao psicólogo, já marcaram a cirurgia de mudança de sexo dele. E hoje ele queria se matar, ele não sabia o que fazer, ele queria voltar atrás, ele era muito novo. Por que me deixaram fazer isso? Essa é a pergunta que se faz. Será que uma criança tem responsabilidade sobre o corpo dela? E será que a família tem total liberdade sobre a criança? Então nós vamos aí deixar que os casos de prostituição infantil continuem, que existe tanto. Nós, como missionários, já estivemos trabalhando nessas situações tantas vezes, cara. É um problema que a gente vê de perto, sabe? Por quê? Porque a família pode vender a criança, então não é um problema a venda de criança, porque então você entendeu? Não totalmente ligado ao comercial que eu quero falar pra você. Não é o comercial o grande problema, entendeu? Não é o comercial, não é a homossexualidade, é a sexualização de crianças. É o assunto, talvez, cedo demais para ser falado com crianças de 3, 4 anos de idade, que são crianças que apareceram no comercial. E é aí que surge a conversa, é isso que nós temos. Se num país onde se autoriza esse tipo de coisa, o que está? Porque não pense você que as pessoas, por maioria, são boas. Existem muitas pessoas ruins que querem usar da dor dos outros para seus próprios benefícios. Então eu sei que nós vivemos em um país que muitas vezes homossexuais recebem e sofrem preconceito. Eu sei disso. Eu conheço na minha família. Eu sei disso. Mas vai além de você. Vai além de nós, é sobre as nossas crianças. Então é essa conversa. Nós vamos permitir, e aí que nós deveríamos estar mais revoltados do que o comercial da Burger King. Nós deveríamos estar comercializados com esse juiz, com essa justiça que permitiu algo do tipo. Isso que deveríamos revoltar. É isso que nós deveríamos estar falando, mas isso não dá. Marketing. E aí entra no outro assunto que eu acho que a Burger King fez isso porque cumpre uma agenda de marketing mundial, que é o que se fala, entendeu? Não que foi um ataque direto, eu falo isso no outro vídeo, mas a você, nós podemos conversar sobre isso? Quão cedo é cedo demais para que crianças sejam expostas a isso? Eu sei que é um assunto difícil, eu sei que é um assunto complicado, eu sei que nós também protegemos as crianças quando nós ensinamos, quando nós falamos, mas quando envolvê-las, e o quanto envolvê-las, e como envolvê-las? E isso não é sobre o comercial, vai muito além disso. Uma cultura que sexualiza a criança. Você sabe, crianças dançando aqui na televisão com músicas absurdas, você sabe, uma cultura que
sexualiza a criança. Então eu acho que esse é o principal motivo e é o que nós deveríamos conversar. Se você assistiu esse vídeo, eu peço que você assista o outro também. Assista o da sexta-feira também. É importante, porque são coisas diferentes falando sobre esse comercial. São assuntos diferentes. É muito importante. Eu agradeço a todos que fazem parte do Tô na Missão, estão conosco nisso e a gente conversa nos Close Friends e ali você sabe um pouco mais do que eu falo, do que eu penso. Eu sou grato a você que está comigo nisso. Agradeço a vocês que compartilham os vídeos, comentam. É muito importante. O assunto não se fecha em um só vídeo. Continua-se. E nós precisamos continuar conversando entre nós, tá? Se existem pessoas superiores a nós que não se interessam com o nosso bem, nós nos interessamos uns com os outros. E entre nós não pode existir ódio. Entre nós não pode existir rivalidade. Nós precisamos encontrar um caminho de paz e equilíbrio entre nós. Que Deus abençoe. Falou.